Olá, amigos! Na parte 1, nós vimos caças perseguindo o desconhecido, destroços sendo recolhidos no sertão e vidas sendo consumidas por luzes misteriosas. Vimos o Brasil parar com a noite oficial dos OVNIs e o pânico tomar conta de Varginha. Agora, a investigação continua. Vamos mergulhar em relatos ainda mais íntimos, evidências fotográficas e um padrão perturbador que talvez conecte tudo. A pergunta continua. Foi mais impactante que a Operação Prato? Caso 7. Antônio Vilas Boas. Outubro de 1957. São Francisco de Sales, Minas Gerais. O mundo ainda não falava em abduções. Antônio Vilas Boas, um agricultor de 23 anos, trabalhava à noite para evitar o calor. Ele já tinha visto luzes estranhas nos dias anteriores, mas naquela madrugada, a luz desceu. Era uma nave oval, sustentada por 3 pernas metálicas, com uma cúpula vermelha que girava. O medo toma conta. Antônio tenta fugir, mas é agarrado por seres pequenos, vestidos com macacões cinzentos e capacetes. Ele luta, mas é dominado e arrastado para dentro da nave. O interior é claro, metálico, sem emendas. O ar é frio. Eles o despem com força, passam um líquido espesso em seu corpo e coletam amostras de seu sangue com um aparelho estranho que não usa agulhas. Depois dos exames, ele é deixado sozinho em uma sala. Um gás com cheiro forte o deixa enjoado. Então, a porta se abre. Entra uma criatura feminina, nua. Cabelos loiros, quase brancos, olhos azuis grandes e oblíquos. O corpo, segundo ele, era perfeito, mas os sons que ela emitia eram como rosnados. Ela se aproxima e o induz a um ato sexual. Ele descreve o ato como mecânico, frio, uma coleta. Antes de sair, ela aponta para a própria barriga e depois para o céu, como se dissesse que voltaria para buscar o resultado daquela união. Vilas Boas foi devolvido horas depois, confuso e exausto. Nos dias seguintes, sofreu com náuseas, dores e marcas no corpo. Seu caso se tornou o primeiro relato detalhado de abdução com contato sexual da história, estudado por médicos e pesquisadores. A humilhação, o medo, a violação física. Para você, esse nível de interação, essa invasão biológica, é mais impactante que os ataques da Operação Prato? Para mim, a resposta é sim. Comente o que você acha. Se você também acredita que esses casos precisam ser mais investigados, já deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. E se é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, porque a nossa jornada pelos mistérios do Brasil está só começando. Caso 8. Ilha de Trindade, 1958. Janeiro de 1958. A bordo do navio escola Almirante Saldanha, da Marinha do Brasil, uma equipe se prepara para pesquisas na Ilha de Trindade, um ponto remoto e estratégico no Atlântico. O fotógrafo profissional Almiro Baraúna está no convés, ajustando sua câmera para registrar a aproximação da ilha. O dia está claro, céu limpo. De repente, a tripulação começa a gritar e apontar. Aproximando-se da ilha, um objeto cinza metálico, com formato de disco e um anel em volta, surge no horizonte. Ele voa em alta velocidade para sobre a ilha, fica estático por instantes e depois dispara, desaparecendo. Em pânico, Baraúna consegue bater 4 fotos da sequência. O objeto não faz barulho, não deixa rastro. Cerca de 50 pessoas, incluindo o capitão da embarcação, testemunham o evento. O filme é revelado a bordo, sob supervisão de oficiais. As imagens são nítidas. De volta ao continente, o caso explode. O presidente Juscelino Kubitschek pede uma investigação. A Marinha analisa os negativos e conclui: são autênticos. As fotos rodam o mundo, publicadas em jornais e revistas, tornando-se uma das evidências fotográficas mais famosas e críveis da ufologia mundial, por ter sido validada por uma autoridade militar. Diferente da Operação Prato, que tem muitos relatos, mas poucas imagens claras, Trindade nos deu a foto. Uma evidência material confirmada por dezenas de militares e chancelada pelo governo federal. Uma imagem vale mais que 1000 palavras? Nesse caso, uma foto validada pela Marinha
É mais impactante que os relatos de Colares? Deixe sua opinião. Caso 9. ET de Guarabira, 1996. O mesmo ano de Varginha. Enquanto Minas Gerais estava em pânico, a Paraíba vivia seu próprio surto. Na cidade de Guarabira, começam os relatos de uma criatura bizarra, descrita como pequena, peluda, com olhos grandes e que se movia com agilidade sobre-humana, saltando muros e telhados. Primeiro foi curiosidade, depois virou medo. O medo se transforma em ação. Cansados de se sentirem presas, os moradores decidem caçar a criatura. Grupos de homens armados com facões, espingardas e pedaços de pau se organizam em vigílias noturnas. A cidade mergulha numa histeria coletiva. Qualquer barulho era um sinal. Qualquer sombra era o ET. A polícia é chamada para conter não a criatura, mas a população, que atirava em qualquer coisa que se movesse no escuro. Um morador relatou na época: "A gente não dormia. Ou a gente pegava ele, ou ele pegava a gente. Não tinha outra escolha. Era um bicho doido, pulava que nem um macaco." Mas não era macaco. O ET de Guarabira nunca foi capturado. Para alguns foi um caso de histeria em massa, talvez alimentado por algum animal desconhecido. Para outros, foi um contato real que mostra uma faceta diferente da interação: a nossa própria agressividade. Na Operação Prato, os militares investigaram. Em Guarabira, a população tentou linchar. Essa reação, esse pânico que vira violência, torna esse caso tão ou mais impactante. Eu acho que revela muito mais sobre nós. Chegamos na metade do vídeo e a tensão só aumenta. Se você está curtindo essa investigação, a melhor forma de apoiar o canal é compartilhando este vídeo com aquele amigo que também adora um bom mistério. Cada compartilhamento ajuda a gente a trazer mais casos como estes. Agora, respira fundo, porque a partir daqui, a perseguição se torna real. Caso 10, Mirassol. Saltamos para 2008, para um caso mais recente e controverso, que circula principalmente em fóruns e comunidades online de ufologia. O caso Mirassol, em São Paulo. O pesquisador no centro desta história é conhecido apenas pelo pseudônimo Jack, um nome usado para proteger sua identidade. Ele investigava luzes anômalas na zona rural, passando noites em vigília com câmeras e equipamentos. Uma noite, ele não só vê as luzes, mas afirma ter tido contato direto com seres altos e magros que se comunicaram com ele e permitiram registros fotográficos e em vídeo. Jack volta para casa com o que acredita ser a prova definitiva, mas a partir daí, sua vida vira um inferno. Ele relata que começa a ser seguido por carros pretos sem placa. Sua casa é invadida, equipamentos e HDs são roubados. Ele recebe telefonemas anônimos com ameaças, dizendo para ele esquecer o que viu. O pesquisador se torna à caça. Desesperado, ele distribui cópias do material para amigos de confiança. Mas, misteriosamente, essas cópias também somem ou se corrompem. Jack entra em um estado de paranoia e medo, e aos poucos se afasta da ufologia, silenciando sobre o caso. As evidências que ele lutou para conseguir foram sistematicamente apagadas. A Operação Prato foi um sigilo militar oficial. O caso Mirassol sugere uma operação de silenciamento paralela, não oficial, agindo nas sombras para apagar uma verdade inconveniente. Essa perseguição implacável a um único civil, essa conspiração para destruir evidências, não é de certa forma mais assustadora que um relatório guardado num arquivo? Para mim, não. A Operação Prato e seus desdobramentos foram muito intensos com os envolvidos. O que você acha? Caso 11, UFO Selfie. Março de 2011, Chapada Diamantina, Bahia. Um conhecido hotspot de avistamentos. O pesquisador Ed Meirelles está em uma área isolada quando vê um objeto pousando a poucos quilômetros de distância. É um disco com luzes fortes e coloridas. Ele saca a câmera e consegue tirar uma foto notável. Ele mesmo em primeiro plano, com o OVNI claramente visível ao fundo, pairando sobre a vegetação. A UFO Selfie.
O objeto emite um som agudo e projeta um facho de luz verde para o chão, como se estivesse analisando o solo. Ed, assustado, decide sair do local. Enquanto dirige pela estrada de terra, ele percebe que está sendo seguido, não por um carro preto, mas por um helicóptero militar. O helicóptero o segue por vários quilômetros, voando baixo, numa clara manobra de intimidação. Assim como em Mirassol, a testemunha de um evento extraordinário relata uma subsequente intimidação militar. A foto é recente, clara e desafiadora. O padrão se repete: avistamento, registro, perseguição. Isso sugere que não só o fenômeno é real e contínuo, mas que existe uma força-tarefa ativa para monitorar e intimidar quem chega perto demais. Para você, um caso moderno com evidência fotográfica e perseguição militar tem o mesmo peso da Operação Prato? Ou o fato de ser recente o torna ainda mais impactante? Teoria unificadora. Até agora vimos cada caso de forma isolada. Vilas Boas, Trindade, Guarabira, Mirassol, Chapada e todos os casos da parte 1. E se eles não forem eventos aleatórios? E se forem peças de um quebra-cabeça que ninguém quer que a gente monte? Pensem no padrão. Padrão 1. A resposta oficial. Temos a resposta militar aberta na noite oficial dos OVNIs e na Operação Prato. E temos a resposta clandestina. A perseguição em Mirassol e na Chapada Diamantina. Os homens sem insígnia em Feira de Santana e Varginha. Duas faces da mesma moeda, uma para o público, outra para as sombras. Padrão 2. A interação física. Temos a violência distante dos raios da Operação Prato e a brutalidade que matou João Prestes e adoeceu José Barroso. E temos a interação íntima e biológica. A coleta em Vilas Boas e os corpos resgatados em Feira de Santana e Varginha. Eles não estão só observando, estão coletando, testando, interagindo. Padrão 3. A evidência. Temos a prova fotográfica validada pela Marinha na Ilha de Trindade. E temos as provas que foram sistematicamente apagadas em Mirassol. O que isso nos diz? Que a evidência existe, mas há um esforço ativo para controlá-la. A teoria unificadora sugere que o Brasil não é apenas um local de avistamentos, mas um laboratório. Um campo de testes em larga escala, onde diferentes abordagens são usadas em diferentes épocas. Às vezes agressivas, às vezes furtivas, às vezes com interação militar, às vezes com a população civil. E por trás de tudo, uma política de sigilo dupla. A oficial, que admite o inexplicável, e a oculta, que silencia quem sabe demais. A Operação Prato não foi o evento principal. Foi apenas um capítulo de uma história muito maior, muito mais longa e muito mais sombria. A verdade talvez não esteja em um único caso, mas na sobreposição de todos eles. O que você acha? Qual desses casos te impactou mais? Existe mesmo um padrão secreto? Deixe sua teoria final nos comentários. A investigação nunca para por aqui. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se você acredita que essa busca por respostas é importante, deixe seu like, se inscreva no canal e considere se tornar um membro do Projeto Aurora. Investigações como esta, que conectam décadas de mistérios, exigem muito tempo e dedicação. Se você quer fazer parte do núcleo do Projeto Aurora, ter acesso a conteúdos exclusivos, roteiros e participar de conversas aprofundadas sobre os casos, considere se tornar um membro do canal. É o seu apoio direto que financia as próximas investigações e nos ajuda a ir cada vez mais fundo. Assim, você ajuda o canal a crescer e podemos continuar desvendando os segredos que ainda estão lá fora. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos casos ufológicos mais perturbadores do Brasil. Da noite oficial dos OVNIs, à violação de Vilas Boas, das evidências na Ilha de Trindade, à histeria em Guarabira, cada história tem um peso, um impacto diferente. Mas a pergunta que começou tudo isso ainda precisa de uma resposta final. Qual desses casos é, de fato, o mais impactante? Qual deles realmente supera a Operação Prato?
É muita coisa para processar. E é por isso que no próximo vídeo vamos fazer algo especial. Eu vou criar a tier list definitiva dos casos ufológicos do Brasil. Vamos pegar todos os casos que vimos, da parte 1 e da parte 2, e classificar cada um deles do lendário nível S ao mais questionável nível C. Será o meu veredito final desses casos, onde vou analisar ponto a ponto as evidências, o número de testemunhas, o impacto físico e psicológico e a resposta das autoridades. Qual caso você acha que vai ficar no topo? Deixe a sua aposta aqui nos comentários e prepare-se, porque o debate vai ser intenso. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, porque você não vai querer perder o encerramento desta saga. Até a próxima transmissão do Projeto Aurora.